Em março de 2020, Pelé fez uma declaração importante e ele é Vasco desde criança. Em 1957, ele vestiu a camisa do Clube Carioca no torneio do Morumbi. Além disso, o Conselho Deliberativo do Vasco concedeu o título de sócio honorário ao rei do futebol e lembrou que Pelé marcou seu 1000º gol na carreira contra o time. Em uma entrevista para o canal Pilhado, no YouTube, Pelé também relembrou como foi jogar algumas partidas emprestado para o Vasco no começo de sua carreira. Ele disse que, em Bauru, onde vivia, a maioria de seus amigos e dos amigos de seu pai eram corintianos, mas ele acabou jogando no Vasco por coincidência. Pelé também afirmou que nunca deixou de ter carinho pelo Vasco, pois foi o clube que lhe deu a oportunidade de se destacar no futebol e disse: "Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer para o mundo inteiro e sou Santos, porque foi o clube que me criou." Ainda disse: "E ainda hoje eu sofro um pouco pelo Vasquinho." Só que, obviamente, Pelé se consagrou vestindo a camisa do Santos e teve um amor especial pelo time que durou toda a sua vida adulta. Porém, ele já desmentiu a história do Vasco e admitiu a simpatia por outros clubes e ídolos que o inspiraram e o ajudaram a atingir o seu nível de excelência, como Zizinho e Jair Rosa Pinto. Essa informação pode sugerir que Pelé não era um torcedor do Vasco na infância e que, de fato, tinha simpatia pelo Atlético Mineiro devido ao fato de seu pai ter jogado pelo clube. No entanto, é importante notar que essa é apenas uma versão de um evento ocorrido em 1994 e que Pelé já havia declarado publicamente ser vascaíno antes disso. Além disso, é possível que as opiniões e lembranças de uma pessoa possam mudar ao longo do tempo e, portanto, é importante levar em consideração todas as declarações e contextos em que elas foram feitas. Essa informação sugere que Pelé não tinha simpatia pelo Corinthians e que se preparava de forma especial para enfrentar o clube quando jogava pelo Santos. Isso pode indicar que o Corinthians não era um dos times que ele admirava e que ele dava muita importância aos jogos contra esse rival. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma versão de um evento ocorrido no passado e que as opiniões e lembranças de uma pessoa podem mudar ao longo do tempo. Além disso, é importante levar em consideração todas as declarações e contextos em que elas foram feitas ao avaliar a veracidade dessa informação. Ele nunca me disse diretamente: "Olha, o Vasco é o meu segundo time", coisa do tipo, mas falava que aqueles jogos que ele fez jogando com a camisa do Vasco, eram combinado Vasco e Santos, mas jogando com a camisa do Vasco da Gama, e ele se sentiu mais ou menos em casa. Eu apostaria no Vasco da Gama como segundo ou terceiro time. Santos primeiro, segundo Seleção Brasileira, terceiro o Vasco. No entanto, para bagunçar a história, no livro Corinthians, o time da Fiel, de Orlando Duarte e João Bosco Tureta, Pelé escreveu um texto dizendo que era corintiano na época em que morava em Bauru. Quando garoto, em Bauru, todos os meus companheiros falavam em Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Todos tinham suas preferências. Eu gostava do Corinthians e meu time de futebol de botão era o Corinthians, meus ídolos eram jogadores corintianos. Era menino e, quando jogava no gol e fazia uma defesa, gritava o nome de um dos goleiros do Corinthians. Quando fazia um gol de cabeça, gritava lembrando Baltazar. E finaliza: "E apesar de santista definitivo, nunca odiei o Corinthians."